Olá, eu sou Carlos Henrique Gonçalves, psicólogo, e esse é o canal da Rede Anapem. Hoje nós iniciaremos os nossos encontros para estudarmos sobre o transtorno do pânico e o tratamento com neuromodulação não invasiva. Esse encontro é patrocinado pelo Genibes e pelo Instituto Lume. Um bom encontro a todos. Bom, boa tarde, meu nome é Karina Strobel, e a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno do pânico, né? O meu grupo, ele é composto aí pelo Bruno, composto pela Miriam também. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão da desregulação do sistema de sobrevivência, né? Vamos falar aí uma análise sistêmica sobre a neurobiologia, fisiopatologia, né, e o manejo clínico aí das respostas de alarme corporal. Bom, em primeiro lugar, a gente tem, né, só para falar um pouquinho o que o transtorno, né, em si, o que acontece? Um evento, né, acontece, aí a pessoa tem, né, ataque súbito, assim, de medo intenso, diante de ameaças aí reais, né, então atinge aí um pico de máximo, né, fisiológico em até 10 minutos, né, o que o impacto que vai ter? Hipervigilância corporal, a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre esses sintomas, comportamento de evitação, né, de perda de liberdade, a pessoa tem essa sensação, e aí o cérebro, ele vai viver antecipando a próxima crise, quer dizer, ela entra nesse medo, quando que eu vou ter a próxima crise, né? A pessoa tem aí a ilusão, né, de que ela está sofrendo um infarto, e isso vai desencadeando aí respostas de sobrevivência, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né, da prevalência, aí nós temos na população global, né, de 2 a 3%, isso demonstra que a questão, né, do pânico não é uma questão, assim, uma condição rara, né, é um problema realmente de saúde pública. Isso quer dizer que, né, milhões de pessoas aí no mundo são afetados. Aqui, né, nós temos mais comum em mulheres, e principalmente o início aí no final da adolescência, né, início aí da vida adulta. A gente pode pensar também esse período como um início, assim, um pouco crítico, assim, de escolhas acadêmicas, profissionais, enfim, biológicos, então também onde o estresse crônico aí também ele costuma atuar aí como um gatilho também, né? A outra questão, né, do transtorno do pânico, a gente tem que pensar também que normalmente ele não anda sozinho. Nós temos aí, né, normalmente comorbidades, como a depressão, né, porque é gerado, né, o paciente normalmente ele, né, gera um isolamento, uma exaustão. Normalmente vai ter também transtorno de ansiedade generalizado, né, que a ansiedade crônica aí, e a agorafobia, que é o medo aí de frequentar lugares públicos, né? Então, a pessoa pensa novamente nessa questão de que tenha uma nova crise, né? Então, o que acontece? É uma ativação em que, desregulada aí, né, do sistema de sobrevivência, luta e fuga, né, que ele foi mantido, né, de forma evolutiva para mantermos vivos, mas o que acontece? Ele fica disparando, de certa forma, né, todo o tempo. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil, né, de um ataque de pânico mesmo. Então, aí as crises, né, o que acontece? Ocorrem de uma forma recorrente, inesperada, então acontece do nada, né, a pessoa tem, aí a gente vai falar um pouquinho depois sobre essa questão, né, não vai ter uma causa específica, né, porque se a gente pensar, a pessoa está com medo, sei lá, de altura, não é algo específico, mas vai ser sem algo específico, então a pessoa vai ter essa experiência como intenso medo, desconforto, algo muito abrupto,
medo intenso aí, né, que vai gerar um sofrimento aí muito grande, e aí ele vai se manifestar também, tanto em questão de sintomas físicos, né, que a gente vai falar um pouquinho, e também cognitivos, né. A outra questão também é que o ataque tem essa questão, né, da temporalidade. Ele tem, geralmente, né, ele atinge o seu pico em minutos, que geralmente é em até 10 minutos, e aí ele começa, né, a ceder. A pessoa tem essa sensação, né, então é uma resposta aí, né, do organismo inteiro ao estresse, né, envolvendo aí múltiplos sistemas, né, tanto, vamos pensar em mente, coração e hormônios também, né. Aqui, falando um pouquinho sobre a questão né, dos sintomas, a gente pode pensar que a pessoa tem, né, cardiovascular, ela tem essa questão da taquicardia, né, deixa eu colocar aqui, que aí fica mais claro nos sistemas. Então, o cardiovascular, então a dor torácica, né, ela tem essa sensação de que está tendo um infarto, tem esse desconforto respiratório, essa sensação de asfixia, né, tem essa dispneia também, né, sensação de sufocamento, gastrointestinal também, então a pessoa sente essa questão de náusea, tontura, sudorese também, tremores, a pessoa sente a questão de também parestesias, que ou é formigamento, né, aí nos membros também, né, então aqui ela vai ter todas essas que a gente falou, e a mente dela vai ter essa sensação, né, que ela vai ter esse medo de morrer, esse medo de perder o controle, esse medo de enlouquecer, né, e aí ele vai ter, né, então, esse medo iminente aí de morrer, despersonalização, então o corpo fica estranho, né, um estranhamento a pessoa tem de si mesmo, né, uma sensação de perda de controle, e essa questão de desrealização. Então, o ambiente que antes era familiar, o que acontece? De repente, ele fica bizarro, ele fica irreal, né? E essa questão também, a gente tem que pensar que essa mente aqui, né, esse medo de morrer, né, então é como que se o coração fica batendo muito rápido e a pessoa acha que vai parar, que vai acontecer alguma coisa, né? Essa questão dos pensamentos também, né, ela vai ter a todo momento pensamentos catastróficos também, né? Bom, essa diferença vamos aqui entender relacionada a critérios de avaliação também, né? Para a pessoa ter realmente, né, aqui DSM, né, 5CD, a gente vai ter que ter critério, pelo menos 4 ou mais sintomas durante aí a crise. Então, para realmente ter o diagnóstico, a gente pode pensar nessas crises aqui, né, desculpa, nesses sintomas, né? Então, se a pessoa tiver 4 ou mais sintomas aí durante a crise. Outra coisa é que o diagnóstico também requer, assim, que após a crise, né, o paciente passa aí pelo menos mais de um mês com a ansiedade antecipatória. Então, com medo de ter aquele medo novamente e de ter novas crises. Então, esse, né? E um outro ponto bastante importante que a gente não pode esquecer aqui é a exclusão de substâncias, né? Porque a gente sabe aí que determinadas substâncias estimulantes, né, tem a possibilidade, né, de gerar né, esse tipo de situação. Ou condições médicas também aqui, por exemplo, como hipertiroidismo. Então, isso é bastante importante, por quê? Porque precisam ser tiradas todas essas situações, né? Aqui, né, tendo essa diferenciação aqui do CID, né, então, o foco do DSM-5 é na contagem de sintomas,
Já no CID-11, o foco é no impacto funcional, tá? Aqui também nós temos a ênfase, valoriza intensamente o contexto clínico e o prejuízo diário, e aqui também no CID-11, critérios principais, preocupação antecipatória, esquiva comportamental crônica, impacto funcional significativo na vida aí do paciente. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre, que é bastante importante, essa questão da diferenciação conceitual aí entre ansiedade e pânico, né? Ataque de pânico, a gente pode ocorrer também em vários transtornos, né? Como depressão, o TAG, o TEPT, mas ele tem várias diferenças aí cruciais entre a ansiedade. Então, vamos pensar. Ansiedade, em questão de temporalidade, ela é prolongada e flutuante. Então, é aquele estado em que a pessoa acompanha o dia inteiro a pessoa, né? Semanas aí a fio, e subindo, né? E descendo devagar. Já o pânico, não. Ele é o quê? Agudo, abrupto, né? Ele vai atingir o pico, né? Em poucos minutos, né? O foco, a orientação. Então, na ansiedade, tem essa questão que a orientação é orientada para o futuro, né? Uma antecipação de ameaça, né? Que pode acontecer amanhã, semana que vem. Então, sempre tem essa questão. Já o pânico, não. É o foco no momento presente, é uma reação imediata, né? Essa questão, pensando aí na questão mesmo de sobrevivência, né? O perigo está acontecendo aqui e agora. Mecanismo dominante, então, é o processamento cognitivo e preocupação constante. Então, por exemplo, eu tenho pensamentos repetidos, né? E aquela ruminação que a pessoa tem de preocupação constante. Já no pânico, eu tenho essa questão, né? É uma forte ativação autonômica, né? Então, predominam o quê? Os sintomas somáticos, né? Relacionado ao corpo. E aí a questão sobreposição neurobiológica, né? Aí a gente, na ansiedade, vai envolver a questão do hipocampo, né? Memórias de contextos perigosos, né? O córtex pré-frontal, né? Lidando com essa questão da incerteza do amanhã. Já no pânico, eu vou ter o quê? A amígdala, né? Disparando a questão do alarme, né? A ínsula, fazendo aquela leitura do corpo, e vou ter o tronco encefálico, né? Comandando aí os sistemas vitais de sobrevivência iminente, né? Então, aqui nós temos, né? Aí vamos pensar na anatomia aí do medo, né? As redes de detecção de ameaça. Então, eu tenho a questão da amígdala, né? Ele vai ser o detector primário, então. Então, ele vai avaliar, né? Como se fosse, né, um alarme de incêndio aí do cérebro. Ele vai avaliar rapidamente sinais de ameaça. Então, pacientes aí com pânico apresentam um limiar de ativação mais baixa, né? Então, ele vai interpretar estímulos pequenos, estímulos comuns, né, como ameaça, né, grave, de forma bem hiperativa, né, e muito rápida também, né, antes mesmo que a pessoa tenha até consciência. Aí nós temos o córtex, né, pré-frontal, ele vai estar, vamos pensar numa questão que durante a crise, né, o controle aí inibitório sobre os sistemas subcorticais de alarme funcionalmente reduzindo. E aí vai permitir o quê? Essa escalada aí do medo, né? Então, teoricamente, durante uma crise do pânico, essa capacidade, né? Vai como se fosse falhar, né? De uma forma aí funcional. Então, a questão da amígdala aí, ela vai estar, né? Escalando aí ou gritando. E aí nós temos, por último, a ínsula, né, que vai intensificar a consciência aí corporal, né? Então, aí é a capacidade aí do cérebro de perceber o que está acontecendo dentro do próprio corpo. Então, quando o corpo, ele começa a reagir ao alarme, né,
da amígdala a ínsula hiperativa, amplificando essa percepção, né? Então, por exemplo, ela vai intensificar a consciência corporal, ampliando a percepção de batimentos cardíacos, respiração e sensações viscerais. Então, aquele coração batendo, ela vai, nossa, tá acontecendo, tô realmente sem ar, e aí aquilo vai aumentando, né? Então, só para a gente, né? Então, aqui é um ciclo. A gente tem aí o gatilho, né? Por exemplo, vamos supor aceleração cardíaca, né? Tenho a interpretação aí da falha, pessoa pensa, estou infartando, vou morrer. Aí eu tenho a resposta límbica, né? Um aumento aí drástico desse medo irracional que cresce. Tenho aí descarga maciça da adrenalina, né? E aí eu vou intensificar ainda mais os meus sintomas físicos e multiplicar, e o que eu vou fazer? Reiniciar esse ciclo, né? Então, olha que interessante, o problema primário aqui não é a sensação física, mas a interpretação dada a ela, só que aí o ciclo se mantém, né? Que a gente tem, né, um painel bioquímico para a gente pensar na questão da desregulação, né, dos neurotransmissores. Então, eu tenho, né, a noradrenalina, que gera essa hiperativação, né, intensifica violentamente aí o estado de alerta, né, o motor de pânico aí. Eu tenho o GABA, que gera essa questão, né, da inibição falha, né. Então, o principal inibidor cerebral apresenta controle reduzido, né, falhando em conter essa hiperexcitação aí do medo. E eu tenho a questão da serotonina, que ela vai estar alterada, né, desregulações aumentam a vulnerabilidade de base ao medo e ansiedade basal, né. Então, vai acontecer isso, a gente vai falar depois do eixo, né, hipotálamo, hipófise adrenal, né, HPA, vai agravar o cenário e vai inundar aí o sistema com cortisol. Então, travando o organismo em alerta constante, né. Aí, aqui eu tenho a ilusão, né, do evento súbito. Então, o que a gente tem, né? Nessa linha vermelha, vai representar a ativação autonômica e subcortical. Então, as reações físicas disparadas aí na amígdala e pelo sistema nervoso simpático. Então, ela vai, né, subir de forma muito alta. E essa linha preta vai ser o quê? Representar a percepção consciente do medo pelo paciente. Então, imagina, ela permanece aí, né, abaixo por alguns minutos, e depois ela aumenta, né? Esse pontinho aí é quando o paciente percebe o medo consciente estava aqui, né? Mas quando a cascata fisiológica já está em pleno andamento, ele cria a ilusão de um ataque súbito, né? Aqui a gente, né, tem embaixo também a desativação ocorre gradualmente via sistema parasimpático, vias vagais, e a degradação de catecolaminas e retomada do controle pré-frontal. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a cascata fisiológica, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter essa ativação simpática, né, primeiro, então, estimulação aí dos receptores adrenérgicos vai causar esse aumento de frequência cardíaca, né? Então, o disparo aí da amígdala, ela vai ativar o sistema nervoso simpático, que vai inundar o coração com noradrenalina, como a gente viu, e adrenalina, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa vai ter ataque cardíaca, né? E aí vai forçar a questão de contração do coração, né? E vasoconstrição também. Depois nós vamos ter o estresse barorreceptor. Então, o corpo, o que ele vai tentar? Ele vai tentar se defender desse aumento súbito, né? Então, aí vai acontecer esses sensores, né, de pressão nas artérias, eles vão detectar uma onda de sangue, né, e tentar lutar contra essa ativação simpática, aliás, e o que vai acontecer são o quê? Oscilações aí agudas e elevações
temporárias de pressão arterial sistólica. E a pessoa vai ter a percepção, né, essa atividade aí intensificada, né, vai ser enviada aí a ínsula. Então, o cérebro vai processar o coração batendo muito forte, não como um exercício físico, mas como um sinal o quê? De alerta de infarto iminente, né? Então, a questão, a resposta aí fisiológica, ela vai ser real, né? Os processos autonômicos subjacentes são genuínos, independente do ataque ter um gatilho visível, né? Então, independente se tem algo real ou não. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, vamos continuar o sistema respiratório. O que vai acontecer aqui? A pessoa vai ter um falso alarme de sufocação. Então, né, indivíduos que são, né, propensos aí ao pânico, eles, né, possuem aí quimiorreceptores, né, no tronco cerebral, que vão interpretar, né, flutuações sutis, né, de CO2 como um sufocamento iminente. Então, vão desencadear aí respostas de alarme, né, sem hipóxia real. Então, eles vão achar que eles estão sem ar, né, mas mesmo que as taxas de oxigênio estejam perfeitas. E isso vai gerar o quê? Esse ciclo vai gerar sintoma o quê? De tontura, né, essa sensação de instabilidade, e aí ela vai ter realmente essa sensação de que tudo que está se passando está sendo real, né? Ela pode ter formigamentos, né? Aí tontura, pode ter parestesias, como a gente já falou, pode ter formigamento nas mãos, né? Nos lábios e tudo isso. E aí a questão, né? A gente vai para cascata fisiológica aí, né? A 3, que seria o eixo endócrino renal. Então, aí, o que acontece, né? A forte ativação aí simpática e os receptores, né, beta-adrenérgicos vão estimular os rins e vão liberar a renina, né? E isso vai o quê? Desencadear, né? Isso vai ativar aí processos de vasoconstrição, regulação de fluidos. Então, embora as crises, né, breves, crises repetidas, afetam temporariamente o tônus vascular e o equilíbrio de sódio também. Então, se elas forem repetidas, né, isso vai acontecer também. O eixo do cortisol, então, como esse alarme cerebral, né, ele vai ativar o eixo aí hipotálamo, né, da pituitária adrenal, vai acontecer a liberação, né, do cortisol. Pelas glândulas aí suprarrenais. E isso vai mobilizar essa questão da glicose no sangue. E aí, né, vai preparar o tecido aí para uma ação metabólica, né, pesada na questão de sobrevivência, que é essa questão da ação de luta e fuga, né? Então, o pânico, ele não é só um evento, né, aí puramente cerebral, né, mas é uma resposta biológica maciça aí de múltiplos sistemas, né? Aqui nós temos, né, essa questão, então, do cérebro, que ele tem ele detecta, né, essa ameaça, né, interna, ele vai gerar uma descarga autonômica e maciça, então a taquicardia, né, a hiperventilação, vai causar os sintomas somáticos, então a palpitação, a tontura, falta de ar. O cérebro, por sua vez, vai interpretar, né, o córtex aí via ínsula, vai amplificar esses sintomas e vai fazer uma leitura catastrófica, estou morrendo, estou infartando, estou sufocando, né? E aí, o que acontece? Retroalimenta o alarme, isso retroalimenta, e aí ele vai novamente para essa questão da desregulação cérebro e corpo, né? Então, como o pânico, ele é um evento de rede integrada, né?
Bom, aqui nós temos, né, algumas intervenções que seriam a recalibragem farmacológica, né? Então, nós temos o benzodiazepínicos, né, que aí seria clonazepam, eles vão, o mecanismo aí, né, potencializar a atividade de receptores GABA, né, então ele funciona aí como um freio, teoricamente, né, químico, né, então suprime aí rapidamente a hiperativação límbica, né, e autonômica. Não modifica interpretações desadaptativas ao longo prazo, né. E também nós temos aí a sertralina, escitalopram, está sendo o escitalopram, né, muito utilizado, a sertralina também. Ele vai estar fazendo, né, uma modulação nas vias de serotonina aí do cérebro, né, que vai promover regulação mais estável a longo prazo dos circuitos envolvidos com resposta aí de medo e ansiedade, né. Aqui nós temos também intervenções, nós temos, né, a questão da terapia cognitivo-comportamental, né, ela vai atuar restaurando aí controle inibitório pré-frontal. Então, a reestruturação cognitiva, o objetivo vai ser identificar, modificar interpretações catastróficas das sensações corporais também. A exposição, né, expor o paciente também é uma questão, né, o paciente de forma controlada as sensações físicas, então taquicardia leve para dessensibilizar a resposta de alarme da amígdala. Então, por exemplo, colocar 1 minuto o paciente para ele, para o coração, não sei, né, ele fazer algum tipo de atividade em que o coração dele comece a bater muito forte, que ele se sinta seguro, né, isso dentro, né, da sessão, naquele momento, para ele ter ele controlar essas sensações físicas, e a respiração diafragmática, né, que vai funcionar aí como, né, um freio mecânico e fisiológico imediato, né. Então, engajar ativamente o sistema nervoso parasimpático, vias vagais, para reverter a alcalose respiratória e desativar o loop autonômico também. Então, quando ele ativa aí, né, o sistema nervoso parasimpático via nervo vago, isso vai interromper diretamente a hiperventilação e vai reverter essa questão da alcalose também, né? Aqui, então, a TCC promove adaptações duradouras, alterando a arquitetura neurobiológica da resposta ao medo, né? Aqui a gente tem, né, essa questão, né, da variabilidade da frequência cardíaca, né, quando os pacientes com pânico apresentam a variabilidade severamente reduzida, o coração perde aí a flexibilidade e a capacidade de adaptação. Então, essa questão do sistema, né, simpático, luta e fuga, e do parasimpático, né. Aí o nervo vago, né, o canal principal de recuperação fisiológica, encontra-se suprimido, né, por isso que trabalhar a questão da variabilidade da frequência cardíaca é bastante interessante. Aqui são as referências. Eu queria falar só rapidamente da questão da variabilidade da frequência cardíaca, né, uma das, a gente não vai falar em outra aula sobre a neuromodulação, mas uma das questões interessantes é o biofeedback, né, que ele é utilizado com a questão da pessoa, né, aprender a questão da frequência de ressonância, que geralmente é em torno de 4,5 a 6,5 de ciclos respiratórios por minuto, né? Então, existem, por exemplo, cintas, né, que a pessoa pode aprender, né, cintas para ela medir a variabilidade de frequência cardíaca. Existem outras formas também, por exemplo, hoje ela pode medir com o próprio celular, então, né, o psicólogo ou o profissional, ele pode ensinar, existem aplicativos que a pessoa
mede a variabilidade de frequência cardíaca por fotopletismografia, que é pelo dedo, e tem também por acelerometria, que é você pôr o celular aqui também, né, em cima, então a pessoa consegue fazer essa frequência, né, fazer essa medição, esse controle, essa coleta, e depois ela fazendo também essa questão da respiração, ela consegue também trabalhar esse ponto, que é um dos pontos bastante importantes e interessantes. Aqui estão as referências, queria agradecer aí a atenção, é isso. Excelente, Karina, muito bom. Se você puder tirar, por favor, a apresentação para a gente bater o nosso papo aqui. Bom, primeiro, agradecendo aí o grupo, né, começando pela Karina, que preparou essa boa apresentação, essa boa introdução ao transtorno do pânico. E, bom, eu tenho algumas coisinhas para falar aqui, mas eu queria abrir para vocês, né, o que ocorre a vocês de ideias, comentários, perguntas. Acho que aí é que a gente tem que olhar para o diagnóstico diferencial, né? Porque você teve um evento, diferente do pânico que vem na adolescência, na idade de adulto jovem, sem um evento que possa justificar, entendeu? Mas eu já tive pacientes que foi depois de assalto, por exemplo. Mas é isso, eu acho que é por isso que a gente tem que olhar com muita atenção o diagnóstico diferencial entre TEPT e pânico, porque como os sintomas são muito parecidos, às vezes a gente confunde. Entendi. E eu acho que é muito importante a gente fazer essa distinção. Eu gostei daquele quadro que a Karina apresentou, aliás, parabéns, Karina, maravilhosa sua aula. Você tinha falado comigo antes, eu dei sugestão, você superou longe as expectativas, ficou muito bom, parabéns. Mas esse quadrinho, né, da ansiedade e pânico, eu achei fantástico, você aponta bem esses critérios para fazer o diagnóstico diferencial, mas eu acho que a gente precisa, se não tem pronto, elaborar um diagnóstico diferencial, um quadro de diagnóstico diferencial também para o TEPT, porque muitas pessoas que têm sintomas parecidos com pânico, na verdade, têm por trás um TEPT e que é muito mais subdiagnosticado do que o pânico. O pânico parece que todo mundo sabe o que é, mas TEPT não é. Mas eu digo que o TEPT produzindo pânico, né? Ou não seria o diagnóstico de transtorno de pânico depois, após TEPT? É porque o tratamento é muito diferente. Eu tenho vários pacientes que eu atendo que vêm com diagnóstico de pânico. Aí, quando a gente vai olhar para a história dele, você nota o evento como um divisor de águas. E, a partir daquele momento, a pessoa começa a desenvolver, e como os sintomas são parecidos, mas o tratamento é muito diferente, é por isso que eu acho que a gente tem que ficar bem atento para esse diagnóstico diferencial. Eu adorei você ter falado isso, e o quadro que a Karina falou, mas talvez a gente pudesse separar um tempo no final do semestre, quando acabar essa parte aí de pânico, para a gente fazer, então, agora, fazer um infográfico, talvez, com todos esses transtornos que a gente examinou esse semestre, e tentar fazer o diagnóstico diferencial, que eu acho que é uma falha, mesmo com o DSM na mão, com o CID-11 na mão, nem quem tem formação assim muito profunda em avaliação tem essa facilidade. Mas o Bruno, na semana que vem, vai apresentar para a gente, vai ajudar a gente especificamente nessa coisa do critério do processo de avaliação. Mas, Bruno, você estava de mão levantada, desculpa, eu falei demais, só. Não, suas contribuições são sempre ótimas. Não, eu gosto muito da parte de neuro, né? E essa questão, trazendo, né, juntando as falas, e tem as pessoas às vezes confundem também a questão de ter um episódio de pânico.
certo? Que é uma coisa que é recorrente em pessoas que têm TEPT. Então, a classificação nosológica, diagnóstica de transtorno de pânico é uma coisa, episódio de pânico é outra. Tanto que episódio de pânico você pode ter em diversas condições, certo? Até porque envolve esse processo que seria o processo mais voltado para a parte fisiológica, né? Então, você tem uma ativação hiper, né, muito alta do sistema simpático. E uma das coisas que me interessa nessa parte de neuroanatomia, desse processo, e como a gente vai falar um pouquinho melhor, né, na próxima, mas como a Karina trouxe, as pessoas elas são mais vulneráveis a pânico, certo? Que não tem um episódio específico, que seria um processo de diagnóstico diferencial, né, entre o TEPT e o de transtorno de pânico. E a amígdala, para mim, é uma área, né, as glândulas, os lêntulos amigdalares são uma coisa muito interessante porque não é a amígdala que faz medo, ela vê a ameaça, ela é uma percepção de ameaça. E essa percepção de ameaça, por ter um limiar menor, pode gerar pânico. Tem uma condição específica e as pessoas que têm essa condição, elas acabam tendo uma calcificação da amígdala, né, dos gânglios amigdalares. Wernicke-Humbach, o nome da condição. E essas pessoas que têm essa condição, elas ainda sentem medo, mas em condições muito, muito específicas. E qual é a parte interessante disso? Que uma das condições muito específicas que eles causam medo em uma pessoa que não tem gânglio amigdalar é justamente com sufocamento por, né, seria sufocamento seria o aumento do sangue ficar mais alcalino, ter, né, mais concentração de gás carbônico no sangue, e tudo isso gera uma reação de medo, de pânico. E essa é a parte que me interessa, assim, que eu acho muito interessante, que o pânico ele é uma desregulação completa do sistema. Não é um evento só da cabeça da pessoa que apareceu. E essa junção de tudo é que torna também uma coisa que aí eu vou falar depois no próximo, que é assim, que é a confusão com condições médicas também, né? Até porque tem muitos casos que são confundidos com ansiedade, ataque de ansiedade, certo? Eu tenho muitos amigos que são médicos e quando eles trabalhavam em emergência, pronto-socorro, eles sempre comentavam assim, recebi o paciente lá, achava que estava tendo ataque cardíaco, era só ataque de ansiedade. Isso, eu sei que eles falam diminuindo, né? Não querendo diminuir, mas era a fala que eles faziam. E as pessoas se confundem mesmo. E esse processo, justamente, de fazer uma avaliação e reconhecer que é um processo fisiológico completo, é a parte que me interessa nesse sentido de que os tratamentos, quando envolvem a parte de tratamento, eles são diferentes, né? Como o Kátia falou, e justamente conseguir manejar de forma prolongada é outro processo. E aí vem a questão da serotonina como um mediador, né? Provavelmente do BDNF, ele é um modulador muito importante, né? De forma geral, para fazer efeitos terapêuticos de longo prazo, né? A gente vai falar depois também. Mas essa partezinha, assim, mais fisiológica, que é a parte que eu acho que é muito interessante e importante, justamente até para reconhecer, para poder fazer um diagnóstico diferencial adequado entre condições médicas, né, e dos mais comuns, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de pânico. Eu achei interessante a semelhança da neurofisiologia, né? Isso para o nosso raciocínio aqui, entre o TEPT e o transtorno de pânico, nessa apresentação com bastante carga da neurofisiologia, né, que a Karina trouxe, que vai dar uma base muito interessante para os próximos encontros, principalmente culminando lá no tratamento de neuromodulação não invasiva, e a gente já é de olho aqui no nervo vago, né? Eu fico pensando na importância disso, por exemplo, o quadro que me chamou a atenção na apresentação da Karina foram das comorbidades. Uma pessoa que tenha passado por uma experiência, como o Miriam relatou, que como o primeiro sintoma, né, fruto de um evento traumático, possa ser um ataque de pânico e que configure até um transtorno de pânico. Então, como entender a classificação diagnóstica, a hipótese diagnóstica, para que também se entenda qual o primeiro sintoma a abordar, que seria aquele mais emergencial, até para se avançar no tratamento de um transtorno mais complexo, né? Não sei se eu posso dizer assim, do TEPT. Como, por exemplo, alguém com transtorno de pânico que esteja vivendo uma situação de depressão
né, ali um estado depressivo, então, muitas das vezes, faltando ali a motivação para que ela se engaje num enfrentamento, né, controlado pela terapia, por conta dessa depressão, que talvez possa ser a porta, o movimento inicial terapêutico ali, e mais até uma pessoa que viva um período prolongado de isolamento e afastamento da vida por conta da vivência do seu transtorno de pânico, a tentativa de sensibilização disso por todas as vias terapêuticas que a Karina trouxe, mas já tendo desenvolvido uma outra crença de que eu, tão longe, tão distante da atividade profissional, não me vejo mais capaz de enfrentar esse mundo e vindo a resistir, então, ao tratamento, o quanto o olhar das comorbidades e complexidade de algo até, né, e aí dividindo com vocês uma experiência, um pouco da experiência profissional. Algo até, possivelmente, em alguns casos, simples de tratar, vocês vão entender o que eu quero dizer. Tive muito sucesso em muitos casos quando, já no início do tratamento, ou assim que possível, esclarecer para o paciente a neurofisiologia na linguagem do paciente, para desmistificar algumas crenças, o que é o batimento cardíaco, o que é respiração ofegante, minimamente conseguir com que ele consiga manejar a sua respiração para desmistificar crenças do tipo meu coração vai explodir, ou vai me faltar ar, alguma coisa assim. A psicoeducação, nesse sentido, costuma ser muito útil no início do tratamento psicoterapêutico, né? E às vezes o paciente resiste nisso, e a importância de se observar o todo, que eu acabei comentando aqui. Então, me ocorreu comentar, né, isso. Diante do que Miriam dividiu com a gente, Kátia completou, Bruno também. Não, para mim, assim, é uma visão nova, professora. Eu vou agora fazer essa análise comparativa, né? Achei, para mim, super me alertou. Eu ia até te pedir, Karina, para você compartilhar, se você puder, essa aula maravilhosa. Claro. No grupo. Coloco lá. Mas todo mundo que puder compartilhar, porque aí a gente tem possibilidade de voltar lá e ler, olhar as listas de referências, também é interessante para a gente poder estar aprendendo aí. É muito bom, eu queria te agradecer muito, Karina, por ter aceitado esse desafio, né, ter até se oferecido. Prazer foi meu. Não obriga ninguém que está aqui no grupo a apresentar, mas é porque é um exercício de aprendizado, de estudo permanente, a gente está com essa obrigação, a gente acaba estudando mais e aprende mais e leva isso para o nosso... Com certeza. Bruno, fala aí. A fala do Carlos me lembrou de uma coisa que eu sempre acho muito interessante. Tem uma condição que é ataques de pânico induzidos por relaxamento, né? Que relaxamento não necessariamente é a melhor coisa, por muitos motivos. Eu sei que faz parte de um processo, né? Mas não somente a pessoa. Eu tenho um paciente que tinha muito ataque de pânico e foi demitida. Por quê? Porque sempre tinha. Então ela parava, né? O psicólogo seu anterior focava muito em relaxamento. E isso era só no relaxamento. Então ela parava o tempo todo para relaxar, né? Nesse sentido. Não querendo diminuir, mas justamente ela parava de forma regular. Então, 15 minutos fazendo exercício, e aí parava 3, 4 vezes no dia, e aí O foi chefe demitido por mandou causa disso. embora. Então, que é uma das coisas, né, que pode acontecer. E um dos casos muito que eu acho interessante são casos que tem pessoas que têm crises de pânico, ataque de pânico, né, induzidos por relaxamento. Existe uma parcela... Tem várias formas de induzir, né, Bruno? Tem vários trabalhos mostrando. Você pode fazer hiperventilação, né? Se você quer estudar o pânico, você manda a pessoa ficar respirando aceleradamente, aí ela vai provocar aquela alcalose cerebral e a pessoa começa a sentir a primeira acidose e alcalose, né? E aí a pessoa começa a ter todos os sintomas, às vezes a mão contrai involuntariamente, o olho começa a tremer e virar, e a pessoa começa a sentir o pânico. Mas é uma coisa induzida
para fazer estudos, né, no caso, para poder estudar o cérebro, o que acontece com o cérebro dessas pessoas. Também tem medicamento que você toma, bioquímicos que podem induzir. Tem o relaxamento, depende de como se faz, né? Porque eu acho que o principal é a questão fisiológica, é a respiração. Se você induzir no relaxamento, na meditação, um exercício respiratório, a pessoa pode entrar em ataque mesmo. E é para ser feito com consciência, com cuidado. Não, e tem casos, né, esses casos que têm ataque de pânico induzidos por relaxamento, às vezes são pessoas que vivem tanto em estado, né, hiperativado de estresse e sinais de relaxamento, né, redução do batimento cardíaco, uma redução do cortisol, uma redução Vira um gatilho. vira um gatilho. Então, são casos, assim, uma parcela da população mínima nesse sentido, né? Falando estatisticamente, não que para a pessoa seja, mas estatisticamente é pouco, mas eu me lembrei disso quando o Carlos estava falando, que a gente tem que ter noção disso. Pode ser que seja uma pessoa que esteja tão acostumada a viver, tanto que as pessoas que têm transtorno de pânico levam uma vida normal, né? É diferente de uma pessoa com estresse pós-traumático que tenha reviver o cotidiano ali, pessoas com transtorno de pânico geralmente se sentem bem no cotidiano, mas tem episódios de forma regular, consistente, né? E às vezes envolve isso. Reduziu, tem um ataque de pânico, né? Exato. Agro. É importante isso, né? O cuidado nesse manejo, respiração, meditação, contração e relaxamento muscular. Primeiro, né, perguntar ao paciente se seria ok para ele aprendermos sobre respiração, meditação, e caso ele diga sim, iniciar muito levemente, que muitas das vezes, como você colocou, pode ser um paciente que, ao experimentar a calma ali, acione ali um hiperalerta por conta de o que vai acontecer agora, ou até por estilo de personalidade, uma pessoa não ser muito ali, muito dada a se permitir relaxar. Eu já tive aqui alguns exemplos, pouquíssimos, mas de pacientes que, diante do início do exercício ali de respiração, quase meditação, ficarem agoniados e aquilo causar um desconforto maior, né? Mas eu também queria completar aqui, comentando com a Miriam. Miriam, a filosofia do nosso grupo aqui é trabalho em conjunto, então nos solicite, divida com a gente, que a gente atua junto com você na busca aí de ideias, de compreensões, artigos, para a gente construir isso aí junto. Essa é a filosofia do grupo aqui, tá? Antes da gente terminar aqui, alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Só agradecer, Karina. Muito obrigada pela aula e compartilhar. Eu que agradeço. Obrigada, Karina. Ótimo, então, um abraço para todos, Maria José também, Nailane, que estão presentes aqui, a Clara, e dizer que semana que vem temos um encontro para instrumentos de medição, a neuropsicologia, se não me engano, né, no transtorno do pânico, até que a gente chegue ali no tratamento com neuromodulação não invasiva e talvez até alguns protocolos. E é isso. Eu deixo um abraço a todos. Depois, né, Carlos, depois que Miriam apresentar, a gente vai dar um intervalo aí no... Sim, verdade. Né? Daremos um intervalo, um replanejamento e muito mais no segundo semestre aí também. Tá? Um abraço a todos. Beijo. Bom final de tarde. Tchau. Obrigada.